Os que trouxeram Bíblias, eu quero aproveitar que você ainda está em pé e pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos históricos do Antigo Testamento, livro de Josué, o capítulo é o de número 1. Nós estamos em uma conferência missionária e eu quero compartilhar com vocês uma palavra para esta igreja missionária. Josué, capítulo de número 1. Após localizar o capítulo de número 1, nós iniciaremos a leitura a partir do versículo também de número 1. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Os que encontraram, por gentileza, digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: logo depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e disse-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te e atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que você pisar a planta dos vossos pés, eu vos dou como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir. Durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, diz o Senhor. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Seja forte, seja destemido, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais que lhes daria. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Por especial gentileza, retorne ao seu assento, com liberdade para adorar a Deus. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo, pois sei que esta é a primeira noite que nós estaremos reunidos aqui para essa conferência e amanhã ainda para o Fórum de Missões, se o Senhor assim permitir. Todas as vezes que nós olhamos para este que é o primeiro livro dos históricos da Antiga Aliança, nós percebemos a responsabilidade do autor em criar uma transição entre o primeiro bloco literário da Antiga Aliança, o primeiro bloco de livros do Velho Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e tudo aquilo que iria acontecer a partir deste registro de Moisés. O autor de Josué, direcionado pelo Espírito de Deus, conduzido pela santa inspiração do Criador, de forma muito magistral consegue criar esta conexão, para mostrar que tudo o que ele vai registrar a partir de agora está vinculado a algo que aconteceu nos últimos registros de Deuteronômio. Observar os 5 primeiros livros da Bíblia é encontrar as bases da nossa fé, é entender as formas, os caminhos, os padrões que Deus adota para levantar, conduzir, encher, se revelar para aquele que Ele chama. Contudo, os últimos quadros pintados pelo livro de Deuteronômio não são tão entusiasmadores assim. E é Josué quem tem a responsabilidade de pegar na mão do leitor
e o convidar a uma rápida retrospectiva aos últimos desenhos que foram feitos, aos últimos retratos que foram registrados, as últimas polaroides de Deuteronômio. E é por isso que ele começa o primeiro versículo fazendo esta conexão, para dizer que esta trama não está sendo pintada com as cores da alegria. Esta história não começa com a vivacidade, com o entusiasmo, com a felicidade de um nascimento. Mas esta história começa vendo os quadros da morte de um homem. A primeira mensagem que o autor nos traz é uma mensagem fatídica, de dor, cruel. E perguntando a aqueles que gostam de escrever, o que levaria alguém a começar um livro com uma mensagem como esta? As respostas podem até não vir, mas Josué começa a sua obra literária anunciando a morte de um homem. E o que torna esta notícia mais cruel, fatídica e trágica é que ele não está anunciando a morte de apenas um homem. Ele está anunciando a morte de Moisés. A obra começa com o anúncio da morte do maior legislador da história de Israel. Todos os judeus carregam como referência pelo menos 3 personagens da antiga aliança. Uma delas está apontando para a capacidade da crença, da fé, de forma extraordinária. Alguém que teve coragem de abandonar a sua casa, a sua família, pegar a sua esposa e ir em direção a uma terra prometida, e por isso vai ser chamado de pai da fé. Estou falando de Abraão. Outra grande referência para todo judeu é a referência de trono, de reinado, de liderança. Afinal, durante a gestão de Davi, Israel conseguiu ampliar as suas conquistas, uma hegemonia entre as 12 tribos governada pelo cetro de um homem segundo o coração de Deus. Mas a terceira referência é a referência de profeta, é a referência de intimidade, é a referência de comunhão, a referência de alguém que viu o que poucas pessoas ou ninguém teve o privilégio de ver. Quando ele anuncia a morte de Moisés, ele está anunciando a morte de um homem que teve o privilégio de ouvir Deus falar. Alguém que caminhou com Deus e desenvolveu um nível de intimidade tão intenso com o Senhor, a ponto de o próprio Deus descrever os níveis deste relacionamento, quando Deus um dia percebe que nos arraiais de Israel uma dissensão estava sendo criada. Alguém estava querendo colocar em descrédito a autoridade do velho Moisés, afinal, ele já estava com mais de 90 anos de idade. Alguém começa a querer evocar para si os direitos de também legislar, porque possuía as características genéticas do sangue de Moisés, era da mesma família, do mesmo ventre, e começa a anunciar que também poderia ter autoridade, colocando em descrédito. Deus percebe isso, e Deus desce para marcar uma reunião com esses que estavam implantando as sementes da divisão. E esta reunião, esta audiência marcada através de Moisés, eu imagino Deus chamando Moisés para isso e dizendo: agora você vai chamar porque eu preciso resolver este problema. Pois não, Senhor, quem eu chamarei? Arão e Miriam. Aonde será este encontro? Este encontro será na porta do tabernáculo. A reunião está marcada, a audiência está marcada, e quem será o juiz? Deus. Quem será o advogado? Não terá. Quem será o promotor? O próprio Criador. E eu imagino Arão e Miriam na frente de Moisés se justificando. Não é que a gente estava querendo colocar em descrédito a sua autoridade, não é que nós estávamos querendo assumir o poder, nós estávamos querendo te ajudar. E talvez enquanto eles estavam se justificando,
o trono de Deus começa a se mover e a glória de Deus se revela no tabernáculo. À medida que Deus desce, o corpo de Arão e Miriam começa a se consumir por uma lepra. E Deus olha para eles e diz: se porventura no vosso meio houvesse profetas, eu falaria com eles através de sonhos e de visões. Porém, eu imagino Deus abraçando Moisés e dizendo: com este homem o relacionamento é mais intenso, com ele eu converso face a face. Quem descreve o nível da intimidade não é Moisés, porque se fosse Moisés nós poderíamos duvidar. Moisés está dizendo: eu sou amigo de Deus. Existem quantas pessoas que dizem ser amigos de Deus e Deus dirá: eu não te conheço, afasta-te de mim. Porém, quem diz ter intimidade com Moisés é Deus quem está dizendo: eu conheço ele, ele conhece eu também, eu falo com ele e ele fala comigo. Alguém que vivia um nível de intimidade inigualável na terra. É por meio de Moisés que sinais extraordinários vão acontecer. Afinal, a sua chamada começa com um sinal extraordinário. Ao auge dos seus 80 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele percebe uma sarça que queimava. E a sarça queimar não era algo anormal, porque sarça queimar no deserto faz parte do ambiente, faz parte do bioma. Porém, a diferença está em que o fogo que nela estava não consumia ela, estava permanente, perene. Moisés se assusta, porque a sarça queima e não se consome. Ele chega perto e ouve Deus dizendo a ele, chamando-o para este compromisso. Uma chamada que começa com fogo, no mínimo será uma chamada extraordinária. E é ela, a chamada de Moisés, que nos revela os maiores milagres de Deus no deserto. Foi através de Moisés que o povo, duvidando do que seria do seu futuro, quando o faraó e seus asseclas marchavam na retaguarda, as montanhas, as muralhas de Pirairote os cercavam pela lateral, e na frente um grande mar. É para Moisés que Deus diz: eu coloquei um cajado na tua mão, toca na água, porque o mar vai se abrir, o escape vai chegar, vocês irão passar. E do outro lado Miriam vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É nas mãos de Moisés que Deus entrega esta autoridade. É para Moisés que Deus dá as explicações, e é Moisés quem prega nas tribunas da igreja de Israel, a igreja no deserto. É Moisés quem precisa explicar. E eu imagino os pais de crianças e adolescentes que nasceram no deserto tendo que explicar para os seus filhos, trazer resposta a perguntas tão duras de serem explicadas de forma lógica e natural. Perguntas como, por exemplo, o filho olhando para o pai dizendo: pai, eu estou assustado. Por quê? Porque há 10 anos atrás eu estava comemorando meu aniversário de 10 anos. Agora estou comemorando aniversário de 20. E o que me assusta é que eu estou com a mesma roupa de 10 anos atrás. Facebook lembrou e eu estava com a mesma roupa lá atrás. Por que é que eu estou com a mesma roupa? Filho, não tem nada demais estar com a mesma roupa. Sim, o problema é que há 10 anos atrás eu tinha um tamanho desse, pequenininho aqui, e agora eu estou assim, a roupa cresceu comigo. E o pai olhando para o filho dizendo: filho, uma vez o pastor Moisés pregou para a gente numa conferência missionária, e ele disse que era para a gente marchar no deserto, porque não faltaria providência. Se fosse preciso a roupa crescer, a roupa cresceria. Se fosse preciso o sapato crescer, o sapato cresceria. Mas que nós atravessaríamos o deserto, nós iremos atravessar. Então descansa, não tem nada de anormal. É só Deus cuidando de quem Ele chamou, é só Deus cuidando de quem Ele escolheu, é só Deus cuidando de quem Ele levantou.
Senhor. Tem alguém que acredita em palavra profética? Ainda não é a mensagem, mas eu preciso dizer: o Espírito de Deus trouxe alguém aqui simplesmente para olhar dentro dos teus olhos e dizer: não se desespera, eu ainda sou o mesmo, especialista em criar providências para quem eu escolho. Se tem alguém que acredita, receba esta palavra no seu espírito. Imagine um adolescente no auge da sua independência, aquela transição, pastor, da autonomia que começa a surgir para a dependência heteronômica, o pai que governa, o pai que domina. De repente o id, a identidade do adolescente começa a crescer e ele diz: a partir de agora eu tenho opinião. E começam as perguntas. Quem aqui é pai de adolescente sabe do que eu estou dizendo. Por que isso? Por que aquilo? Imagine o adolescente olhando para o pai dizendo: por que é que a gente só anda debaixo de uma nuvem? Como assim, filho? A gente para quando a nuvem para. A gente anda quando a nuvem anda, e parece que a gente está em círculos. Já fazem mais de 30 anos, 10 anos, 15 anos, o pai dizendo: essa nuvem não é normal. Um dia o pastor Moisés pregou e disse que Deus colocaria sobre nós uma coluna de fogo para nos aquecer durante a noite, e uma coluna de fumaça para nos proteger durante o dia. O que é isso? Mais do que proteção e providência, é direcionamento. Moisés não está guiando a gente para onde ele quer. Às vezes o coração mandava para lá, só que a nuvem mandava para cá. E quem entende que governa é Deus, segue o governo de Deus. Nós só andamos por onde Deus manda. A gente só entra quando Deus manda. A gente só para quando Deus manda. A gente é guiado pelo GPS de Deus. Antes de criarem o GPS na terra, Deus já estava dizendo: vire à direita, porque tem providência sobre a tua casa. Vire à esquerda, porque tem escape para a tua família. Oh, glória! Esta referência que representava a voz de Deus. A voz de Deus na igreja de Israel era conhecida pelo timbre da voz de Moisés. Até porque um dia Deus quis falar com a igreja e ele marcou o culto, pastor. O culto que Deus marca é Ele que organiza, Ele que decora, Ele que ornamenta. Onde vai ser o culto? Vai ser lá no monte. A decoração deixa comigo. Vai ter fumaça? Deixa eu pôr um pouco, porque eu vou ter que colocar fogo no topo do monte. Relâmpagos e trovões começam a cercar o monte, os gravetos começam a queimar, a água começa a evaporar. O povo estava santificado, porque alguém um dia atrás disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se reúnem para o culto com o coração fervoroso. Só que diferente da DETAG aqui em Santa Maria, quando Deus desce para assumir a tribuna do culto para pregar, Ele começa a falar, e a voz de Deus era ouvida nos sons dos trovões e dos relâmpagos. Diferente da DETAG, que quando começa a ouvir Deus falar, levanta a mão e diz: glória, fala mesmo, ainda bem que eu vim, aleluia. Tem uns que ainda dizem: está doendo, mas é bom, vem do Senhor. Lá na igreja de Israel, quando Deus começa a falar, o povo grita. Só que o grito deles não é glória, não é aleluia. O grito deles é: pare de falar, Senhor. Porque se o Senhor falar, a gente morre. E de fato a palavra nos mata. Mata tudo aquilo que não é espírito. Eles gritam para que Deus parasse de falar. Deus que não é indelicado, Deus que não é mal educado, Deus que não ultrapassa os limites do livre-arbítrio. Ouve o povo dizendo: não querem? Não tem problema, eu não falo, porque nem Deus fala com quem não quer ouvir.
Nem Deus enche quem não quer ser cheio, nem Deus renova quem não quer ser renovado, nem Deus batiza quem não quer ser batizado, nem salva quem não quer ser salvo. Deus olha e diz: não querem, não tem problema, preciso saber se tem um que quer, porque se tiver um, já é o suficiente para eu falar. E eu imagino os olhos de Deus como chama de fogo percorrendo a igreja de Israel, e alguém dizendo: não quero, ele passa. Alguém dizendo: não quero, ele passa. E de repente os olhos de Deus se fixam em Moisés, e Moisés olhando para Deus dizendo: Senhor, eu não estou nem aí se eles não querem, a tua voz ainda é a voz que me alimenta. Fala comigo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser usado, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia, aleluia. Estamos vivendo tempos em que as pessoas acham que Deus está procurando alguém e os insistindo para falar: eu preciso, por favor, de você, eu preciso que você venha. Às vezes nós que pastoreamos sofremos com esta crise, a crise de ter que arrastar pessoas. Às vezes a gente precisa trazer alguém, vem para o culto, vem para o ensaio, vem para o trabalho, e a pessoa: não quero, não estou com vontade. Às vezes nós gastamos mais tempo para arrastar quem não quer do que para abraçar quem quer. Deus, diferente da gente que busca arrastar quem não quer, Deus olha: não quer, não tem problema, eu preciso saber se tiver alguém aqui que quer, porque se tiver alguém, é na vida desse alguém que eu me revelo, é na vida desse alguém que eu encho, é na vida desse alguém que eu manifesto a minha glória. Deus nos reuniu nesta conferência missionária porque os seus olhos ainda estão como chamas de fogo, procurando alguém na terra que ainda acredita em sobrenatural, ainda acredita em dons de Deus, ainda acredita em profecia, língua estranha, e que entrou nesta primeira noite de conferência para dizer: Senhor, se o Senhor foi falar com alguém, fala comigo, enche a minha vida, derrama a tua glória sobre mim. Se tem alguém comigo nesta palavra, levante as duas mãos aos céus, e só aqueles que querem, por pelo menos 30 segundos, não deixe essa igreja em silêncio. Eu vou deixar você clamar a Ele, depois eu vou continuar. Oh glória! Eu sinto a graça dele nesta casa, eu sinto a presença do Espírito Santo entre nós, e ele já está dizendo para alguém: ainda bem que você quer, porque eu estou gerando um rio nesta casa, e te convido a mergulhar. Isso é para quem quer. Este rio é profundo, Uriahassi, Amandukebaui, Aleste. Este rio não tem fim. Se você quer, para de olhar, mergulha, experimenta. Deus vai te encher hoje, Deus vai te tomar hoje, Deus vai te revisitar hoje. Quem crê nesta palavra, glorifica Ele. Deus começa a falar com Moisés, e é Moisés quem chega para o povo e diz: assim diz o Senhor. Deus começa a falar com ele que chega para o povo e diz: a partir de agora é assim que funciona. Deus falava tanto com ele que um dia Moisés desce da oração com o rosto com o resplendor da glória de Deus. Que é isso, pastor? É que aquilo que você invoca, você reflete. Toda vez que você busca andar com Deus, Deus vai ser visto na tua vida, Deus vai ser visto nos teus olhos, Deus vai ser visto na tua história.
Não precisa ter formação, pastor, não precisa, é bom, mas se não tiver, não precisa. Deus enche quem não tem formação. Não precisa ser rico, não precisa. Deus enche quem é pobre também. Não precisa saber tudo de tudo, não precisa. Precisa apenas andar com Deus, porque a partir do momento que você anda com Ele, aonde você pisa, Deus pisa com você. Aonde você entra, Deus entra com você. Aonde você chega, Deus chega com você. Nesta conferência missionária, Deus está ativando pessoas nesta casa para dizer: a partir de hoje você vai voltar para a realidade da tua vida com um olhar altivo, não de soberba, mas de convicção, porque não entrará mais você apenas na tua empresa, o Senhor dos exércitos entrará com você. Não é apenas você que vai voltar para casa, a glória de Deus dentro de ti inundará a tua casa, a tua família. Oh glória! Tem alguém que acredita em palavra profética? Levante uma de suas mãos. Talvez você está aqui adorando a Ele, mas Satanás está lutando contra a tua casa. Está dizendo: vou destruir teu casamento, vou saquear os teus filhos. E você entrou com lágrimas dizendo: é conferência missionária, mas o primeiro campo é o meu lar. Deus está dizendo: a minha glória entrará contigo na tua casa. Satanás perdeu mais uma. A palavra está de pé. Tu e tua casa servirão ao Senhor dos exércitos. Há uma onda de salvação de Deus entrando sobre esta casa. Há uma onda de salvação de Deus entrando sobre este bairro, sobre esta cidade. Correntes estão caindo por terra. Satanás tentou travar, Satanás tentou impedir o crescimento. Satanás disse: daqui não passa. E Deus está dizendo hoje: eu quebro o arco, corto a lança e começo a fazer coisas extraordinárias. Amando a sé, calai, orebaia. Vai começar agora. Jesus está visitando a casa de crente aqui. Jesus está visitando o casamento de crente aqui. Você vai chegar em casa, vai ter testemunho para contar, porque Deus está alcançando agora. Receba de Deus esta graça, receba de Deus este renovo que entra neste altar, percorre esta casa de oração. Se tem glória, agora é a hora. Se tem aleluia, agora é a hora. Os que são batizados com o Espírito Santo, não deixe esta igreja em silêncio. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Eu vou deixar você clamar a Ele, depois eu vou continuar. Glória. Oh glória. Aleluia. 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 Eu estou vendo lágrimas sendo derramadas. Eu estou vendo corações sendo revisitados aqui. E Deus está dizendo: pastor, eu estou enviando reforço. Eu estou enviando reforço. Tem reforço chegando na casa de crente. Tem reforço chegando no ministério de crente aqui hoje. Tem reforço chegando na chamada de missionários que estão parados, travados. Eu não sei o que foi que te parou. Eu não sei qual palavra feriu teu coração. Mas o que eu sei é que o diabo conseguiu calar a tua boca. Porque nem profetizar você tem profetizado mais. Só que Deus está dizendo: eu estou dando ordem agora ao teu respeito. Há uma onda de renovo que entra nesta casa. Amando Iassé, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te separou. Tu sairás daqui renovado, renovado, renovado,
Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Ele está te enchendo. Oh, está chegando o tempo em que Deus se revelará através de gente que ninguém escolheria, que ninguém chamaria, porque tem gente aqui que disse eu quero, porque tem gente aqui que disse Deus usa a minha vida, se o Senhor quer usar, usa a minha vida. Tem gente aqui que tinha todas as chances do mundo para fazer qualquer outra coisa, mas disse eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu venho hoje como um profeta de Deus. Eu não deixei a minha casa, a minha família, a minha igreja para desfilar em Brasília, para voar sobre o solo brasiliense. Eu vim aqui para ser profeta e Deus está dizendo: diga para a minha igreja, diga para o meu filho, diga para a minha filha que eu ouvi aquela oração. Eu ouvi o dia que ele disse: Senhor, eu entrego tudo, faz a tua vontade, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos. O tempo passou, o coração foi sendo ferido, e você pensou que as promessas foram esquecidas, você pensou que os sonhos foram apagados. O diabo chegou a soprar na tua mente que o profeta estava na carne, era coisa da alma, eram emoções, e Deus está dizendo: é mentira do diabo, não era coisa da carne do profeta. O que um dia queimou em teu coração, queimou porque o fogo veio do alto, queimou porque fui eu que plantei aí. Hoje Deus está ativando alguém, hoje Deus está levantando alguém. Está saindo dessa conferência gente que vai voltar a acreditar em sobrenatural, gente que vai andar pelas ruas e a glória de Deus vai caminhar com você. Quem crê? Eu preciso saber se tem alguém que entende. Oh meu Deus, chegou a hora que as nossas crianças, depois eu continuo a pregar, chegou a hora que as nossas crianças voltarão para casa nos nossos braços, falando em línguas estranhas. Chegou a hora que os pais vão ter que dizer: calma filho, amanhã você volta, e a criança vai olhar para você cheia de Deus, cheia da glória. Chegou a hora que os nossos adolescentes se levantarão em profecia nesta casa. O Miasai, Calabanduriassé, Amanduriassé, milagres acontecerão. Esta igreja ficará pequena para o que Deus vai fazer. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Por um minuto, não deixe essa igreja em silêncio. Por um minuto, comece a clamar. 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 Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você clamar a Ele. Depois eu continuo. Depois eu continuo. Omando a sé. Amanduí a calaia. Oriassé. Jesus já está enchendo crentes aqui. Jesus já está visitando crentes aqui. Jesus está renovando crentes aqui. Adore, 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 adore. Há uma unção de cura sendo liberada sobre esta casa. Adore, adore. Eu vou deixar você adorar.
Amoi, Ebroitas, Cabadubi Camandoi, Amandubi de Calácia. Os céus se abriram sobre esta igreja. A glória de Deus está nesta casa. Quem acredita, pega, 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 pega. Receba dele agora, agora, agora. Preciso encerrar porque eu ainda tenho que orar. Outro dia a gente continua a pregar. É este Moisés que Deus está dizendo agora, ele morreu. A morte de Moisés não é apenas a morte de um homem. A morte de Moisés é a morte de uma referência. A morte de Moisés não é a morte de apenas um indivíduo, é a morte de um grande líder que apontava o caminho, que dizia: é por aqui que a gente tem que ir, é isso que a gente tem que fazer. Alguém que tinha experiências. Quando Moisés morre, um olha para o outro e diz: e o que será da gente agora? Quem é que vai nos apontar o caminho? Quem é que vai nos direcionar? Quem é que vai interceder por Deus, dizendo: Deus, não mata eles não, o Senhor me deu, eles são teu povo? Quem é que vai clamar? Quando todos acharam que a igreja do deserto ia morrer, a Bíblia diz: depois da morte de Moisés, falou o Senhor a Josué: ó mãe, açaui, sabe o que a Bíblia está dizendo? Moisés morreu, mas a glória não era dele, a glória era minha. Moisés morreu, mas o poder não era dele, o poder é meu. Tem alguém que quer? Tem alguém? Tem, Josué, então levanta, vai, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Eu serei contigo, como eu fui com Moisés. Caminha, caminha, caminha. Pastor Vanilton, Pastor Paulo, eu tive o privilégio de crescer ouvindo o pastor Pimentel de Carvalho. Comecei a pregar, ele ainda era vivo, fui pastoreado por ele. Eu tive o privilégio de começar a minha chamada, e durante todo o tempo, desde que comecei ouvindo Antônio Gilberto ministrar. Tivemos o prazer de receber de grandes homens a orientação de para onde nós iríamos. Eu estava ministrando no estado de Minas Gerais, e depois da reunião com alguns pastores, eles estavam me dizendo: pastor André, quando o pastor José Pimentel de Carvalho pegava a palavra em uma das convenções gerais do Brasil, o temor pairava. Ele resolvia problemas, pois ele dava a última palavra e ninguém se levantava contra ele. Eu tive o privilégio de crescer ouvindo eles. E esses homens nos davam segurança, porque eles assumiam a tribuna e diziam: Deus está dizendo que vai ser assim, e Deus fazia. Só que esses homens começaram a ser levados, esses homens começaram a dormir no Senhor. E enquanto eu estou pregando, você está lembrando de várias pessoas que fizeram parte da tua vida,
gente que não sabia o que era exegese, hermenêutica, homilética, classes gramaticais, e nada contra isso, muito pelo contrário, sou um amante do estudo teológico, concluí o bacharelado, fiz licenciatura em filosofia, pós-graduações, estou concluindo mestrado em teologia, eu amo isso, mas eu conheci gente que não sabia nem falar problema direito, e onde andava, Deus andava junto, aonde chegava, Deus chegava junto, gente que abria a boca para falar o que Deus mandava, e essas pessoas estão sendo levadas. Lembra daquela irmã que só sabia orar? Lembra daquele irmão que não tinha boca para nada, só sabia trabalhar na obra? Deus tem levado eles. Você se lembra, pastora, que você não conheceu meu pai? Meu pai passava 4 horas orando todo dia. O senhor não conheceu minha mãe só jejuava. O senhor não conheceu meu tio, enfim. Independente de quem ele seja, eles fazem parte dessa geração de Moisés. A geração de Moisés, ela não andava porque queria, ela só andava porque Deus mandava. Deus vai na frente, a geração Moisés ia atrás. Eles enfrentaram os maiores obstáculos. Por quê? Porque eles chegaram nas regiões inóspitas. Quando chegaram aqui em Santa Maria, quando chegaram em Brasília, lá em Curitiba, as religiões dominavam e diziam: aqui ninguém vai ser crente não. Só que eles não sabiam que quem estava chegando lá só chegou lá porque a nuvem mandou. Quem ia pela nuvem chegava e dizia: vocês não querem, mas Deus mandou, Deus vai fazer. O resultado é isso que nós temos, igrejas e mais igrejas ao redor do Brasil, uma geração que andava pela nuvem. Só que esses homens estão morrendo e alguém está dizendo: agora a igreja vai acabar, agora a igreja vai sucumbir, agora a igreja vai esmurecer. O mundo olha para a gente e olha para a gente num estado de crise, dizendo: agora eles param, agora eles morrem. Só que assim como Deus falou com Josué, Deus está liberando uma palavra sobre a cidade de Santa Maria. Deus está liberando uma palavra sobre o estado de Brasília. Deus está liberando uma palavra sobre o Brasil. Deus está dizendo: a geração de Moisés está indo. Só que eu preservei uma geração chamada Josué. Eu preservei gente que aprendeu a servir, que aprendeu a trabalhar, que aprendeu a obedecer. E é para estes que eu estou dando uma ordem agora: levanta-te, porque aonde você pisar será teu, aonde você entrar eu te darei, ninguém te resistirá, porque eu serei contigo. Eu te encho, eu te uso, eu te renovo, eu te capacito. Até transborda, derrama tua glória, derrama tua glória, oh, enche-me, Deus, até transborda, derrama, alabaia, suri, de candarão, oh, diga, oh, enche-me, oh, até transborda, derrama tua glória, alabaia, nós te adoramos. Pastor Ivanildo, assim como ele foi com Moisés, ele será com o Senhor. Pastor Pedro, assim como ele foi com Moisés, ele será com o Senhor. Gilson, Pastor Gilson, assim como ele foi com Moisés, ele vai ser contigo. Ele vai ser contigo. Ele vai ser contigo. Contigo. Enche-me, Fala para quem está do teu lado do mesmo jeito. enche-me, Da mesma forma ele vai ser contigo. Haui ser, Haui Ramandarai. enche-me, Só que a geração Josué tem uma diferença. enche-me. Eu vou orar. A geração Josué tem uma diferença. Qual é, pastor? A geração Moisés só andava quando Deus mandava. Com a geração Josué, Deus inverte.
Moisés dizia assim: se o Senhor não for, eu não vou. Aí Deus olha para Josué e diz assim: aonde você for, eu vou. Você não entendeu? Eu vou repetir. Moisés só andava onde Deus ia. Só que Deus está dizendo para Josué: pode ir, aonde você for, eu vou. Aonde você chegar, eu chego. Aonde você entrar, só que para isso tem uma palavra: não tenha medo. O que o diabo tenta fazer com a gente é deixar a gente paralisado. Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Porque ele sabe que Deus está com a gente. Ele quer parar você, porque ele sabe que você parado não produz. Porém, Deus está dizendo: levanta-te, esforça-te, eu estou contigo, eu estou contigo, eu serei contigo.